Após da live de oração, estarmos clamando, buscando ao Senhor, buscando as respostas de Deus também. Mas é sempre bom quando Deus ele faz algo por nós, ainda mais aquilo que você buscava, né, que você almejava e que Deus ele respondeu. É bom a gente compartilhar, né? Acredito que todos que estão aqui na live viram o testemunho da Ellen no domingo, né? É um testemunho que para edificar a nossa fé, né? Como Deus fez maravilhas na vida dela, ainda continua fazendo. Então, uma forma, com certeza, pessoas que estavam ali foram edificadas, levaram esse testemunho para outras pessoas também, porque ele vai edificar, né? A obra do Senhor é infinita, né? Ele sempre tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas, sendo espirituais, sendo física, né? Então é muito bom compartilhar esse agradecimento com o povo, né? Como eu falei no comecinho aqui, o nosso testemunho, o nosso agradecimento, ele edifica a vida de outras pessoas e edifica a nossa fé. Amém? Bom, queridos, vamos para a nossa reflexão. Eu fixei o comentário, tá? Tiago 1,19. E vamos ler o versículo. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Aqui Tiago, ele está passando para o povo, né, naquela época ali, uma alerta, uma exortação, né, que é uma realidade do nosso dia a dia. Quantas vezes nós falamos, ou muitas vezes, nós falamos sem pensar, nós falamos quando nós estamos irados, nós não escutamos, muitas vezes, e isso, quando nós falamos demais e nós não escutamos, isso acaba o quê? Atrapalhando o nosso dia a dia. Seja no espiritual principalmente, né? Porque quando nós estamos falando muito, nós não conseguimos escutar a voz de Deus, aquilo que Deus tem para falar conosco, né? E trazendo para a nossa vida profissional, a nossa vida sentimental, a nossa caminhada de vida mesmo, né? Quantas vezes nós falamos sem pensar, né? A gente fala o que vem na boca, já falou. E tem um ditado que fala que a palavra lançada, ela não tem volta. Já viu aquele ditado? Olha, melhor a pessoa me dar uma bordoada que eu vou esquecer do que a pessoa falar algo. Porque a palavra, quando ela entra no nosso coração, seja ela boa, seja ela ruim, ela entra no nosso coração e ela floresce. Então, quantas vezes, a começar de mim, nós falamos palavras que machucou o próximo? Nós falamos algo que não era para ter falado no momento. A gente não escuta o que a pessoa está falando, a gente não escuta o que Deus está falando. E isso traz o quê? Prejudica a nossa caminhada. Então, Tiago está falando para o povo aqui. Meus amados irmãos, tenha isso na sua mente. Então, tenha isso como filosofia de vida. Sejam prontos a ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós, ouvir aquilo que o próximo tem para falar para você. Prontos para ouvir, tardios para falar, pensar antes de pronunciar a palavra. Como eu falei, a palavra lançada, da forma que ela é lançada, ela entra no nosso coração, seja ela boa, seja ela ruim. E a palavra, quando ela é lançada, é muito difícil voltar atrás, né? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, né? Aquilo que está na nossa mente. Respira, pensa. Quantas vezes você prejudicou um relacionamento porque você falou demais? Quantas vezes você na sua vida profissional, na sua empresa, você acabou ali padecendo porque você falou demais? Ouviu aquilo que não era para ter ouvido, saiu multiplicando aquilo que não era para ter e acabou prejudicando outras pessoas também. Então aqui segue de alerta para nós, né? E tardios para o quê? Irar-se, se irritar-se. Quantas vezes nós estamos irritados e a gente fala aquilo que vem, já aquela pessoa, eu falo o que vem na minha boca, eu não quero nem saber, eu sou assim, eu não vou mudar, né? Há muito tempo atrás na minha vida, eu agia dessa forma. Eu falava, eu não tô nem aí, eu falo aquilo que vier. Isso já nascido num lar cristão. Eu não tinha papo. Se alguém falasse uma coisa, eu já ia, falou A, eu já ia com o abecedário inteiro. E não adiantava de nada, porque depois eu ficava triste, eu ficava frustrada, eu me arrependia daquilo que eu tinha falado. Hoje, graças à misericórdia do Senhor, eu tenho um equilíbrio nessa parte. Então, antes de falar alguma coisa, eu penso, reflito e falo, deixa eu ficar quieta. É melhor
é ter razão ou melhor você sair na frente, né? Eu não sei se essa é a frase, tem uma frase que é melhor ter razão, melhor ter paz do que ter razão, uma coisa assim, né? Então, a maioria das vezes, amado, eu prefiro ter paz do que ter razão. E eu tô levando isso como filosofia de vida, tá? Eu tô falando daquilo que eu tô procurando a viver, de verdade. Não tô aqui com hipocrisia, não. Eu tenho muita coisa pra melhorar, porque eu sou ser humano, como qualquer um, mas essa parte eu tenho tentado levar como filosofia da minha vida. Então eu tô procurando levar isso com filosofia de vida. Eu procuro segurar muitas coisas ali, depois eu oro, eu choro na presença do Senhor, choro sozinha, coloco a minha raiva pra fora, mas eu procuro não falar, porque se eu falar na hora que não é pra falar, eu sei que eu vou magoar a pessoa, eu sei que eu vou chatear a pessoa, vou falar coisa que eu não gostaria de falar, né? Apesar que fala, né, que o coração fala, a boca fala do que o coração tá cheio, né? E muitas vezes no nosso momento de raiva ali a gente acaba falando o que a gente não quer. Então, tardios pra se irar. Tá irado? Procure acalmar ali, não falar nada na hora, porque a gente pode prejudicar a nossa vida, prejudicar a vida de um familiar, se prejudicar no trabalho por falta de sabedoria, né? Não é fácil, porque cada um tem uma personalidade, cada um nasceu com um temperamento, né? Tem pessoas que são mais colérico, que fala, né? Mas tudo é questão da gente ali se adaptar, né, e criar ali uma rotina nas nossas vidas, porque isso vai ser saúde para nossa alma, saúde para o nosso corpo, né? Porque aquele que ele ouve mais, ele consegue absorver as coisas ali, né? Tem um exemplo que é muito engraçado de um pastor falando que no culto, né? Muito antigo esse exemplo, que ele estava sempre ministrando e tinha uma criancinha ali desenhando. Acho que devia ser menor que o Miguel, né? Aquela criança sempre estava desenhando no culto. Só que toda vez que o pastor falava alguma coisa, a criança falava, viu mãe, o que o pastor falou? Aconteceu isso e isso em casa. Ou seja, a criança estava lá pintando o seu desenhinho, só que ela estava, prestando atenção, ouvindo tudo que o pastor estava falando. E criança, ela é assim. Às vezes eu penso que a criança tá ali, ela, então, né mãe, é assim mesmo. Eu vejo isso pelo Miguel. O Miguel tá no celular brincando, eu tô conversando com o Virgílio, ele mãe, lembra daquele dia? Tá só ali escutando, né? Então que a gente possa ali escutar mais, né? Falar menos, falar na hora que tem que ser falado, segurar ali a nossa ira, né? Não se irar ali, não tem até o versículo que fala, pais não ire, né? O seu filho. Quantas vezes a gente briga com os nossos filhos na hora da raiva, aí fala o que não quer falar, acaba ali dando aquela correção que você às vezes não queria, né? No teu filho, aí depois você fala, poxa, pra que eu fiz isso? Por que eu falei dessa forma? Mas porque nós estávamos irados, né? Nós somos seres humanos, amados, não estou falando que é fácil fazer isso, mas tem coisas que a gente tem que tentar aos pouquinhos ali, ter como estilo de vida, né? Igual uma academia, a pessoa começa a treinar, ela gosta tanto, aquilo faz tanto bem pra ela que vira uma rotina, ela treina todos os dias e sente falta quando não treina, porque é uma filosofia de vida que ela trouxe pra ela, eu me sinto bem treinando, né? Então a mesma coisa é esse exemplo pra nós, né? E ouvir a voz de Deus. Quando nós estamos falando muito, como que a gente vai escutar a voz de Deus se a gente fala demais, né? Tem um momento que a gente tem que ali entrar no nosso quarto ali, da forma que você tem para falar com o Senhor, e pedir, Senhor, fale comigo, mas para que Ele possa falar ao nosso coração, nós temos que estar com o coração aberto, né? Com a mente ali, com o ouvido, né? A mesma coisa da palavra. Tem gente que, eu fui no culto, nada muda, eu não vejo nada na palavra, mas por quê? A pessoa tá com o coração endurecido, a pessoa não quer ouvir, a pessoa tampa ali, às vezes não é nem porque ela quer, mas ela se fecha ali. Como que Deus vai falar conosco se nós estamos com o coração fechado? Se nós estamos com o ouvido ali tampado? Então não tem como, né? Tem coisas que dependem de nós, amados, depende de nós, né? Depende de nós para que o Senhor venha agir. E aqui está sendo bem claro, muito claro, tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida e na nossa caminhada de vida, né? Então, mas para finalizar aqui, eu vou ler mais uma vez e que esse versículo venha, que nós possamos usar esse versículo como uma filosofia das nossas vidas. Quando vier a situação ruim, quando vier a raiva, lembra ali, Tiago 1,19, Tiago 1,19, Senhor, misericórdia, fecha minha boca, Senhor, não é hora de eu falar. Tem um momento certo de falar, né? Então, meus amados irmãos, tenha isso em mente, vamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Sejam todos prontos a ouvir sempre, tardios para falar e tardios para se irar.
Amém? Você vai perceber, se você começar a usar isso como estilo de vida, você vai ver muitas mudanças na sua vida. Né? No começo você fala, meu Deus, eu tenho que engolir, eu não posso falar nada. Ai, que vontade de soltar os cachorros aqui. Vai te dar um negócio no teu coração. Mas como eu falei, nem que você tenha que depois se ajoelhar, chorar. Ai, como eu queria ter falado, mas você não falou, você vai perceber. Olha, ainda bem que eu não falei. Olha só, ainda bem que eu não falei na hora errada. Ainda bem que eu guardei pra mim mesmo, né? E aí a pessoa vai perceber e falar, poxa vida, a pessoa não falou nada, até a pessoa vai estranhar, né? Então, esse tipo de situação nós entregamos no altar do Senhor. Ele é o nosso justo juiz. Silmara, mas eu tô sendo ofendida, eu tô sendo caluniada, eu tô certa e estão fazendo atrito sobre mim. O Senhor é o teu justo juiz. É ele, a justiça vem dele. Não cabe a nós a fazer a justiça, porque quando nós fazemos a justiça com as nossas próprias mãos, muitas vezes nós quebramos a cara, porque você vai falar aquilo que você não queria, ou até mesmo que você queria, mas depois você vai se arrepender. Então entregue a tua causa no justo juiz, que é o nosso Senhor, né? A Deus, ele é completo, ele é justo juiz para a tua causa. Então coloque aquela causa que você não consegue resolver, coloque no altar do Senhor. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite.